Imagine 3 irmãos, trigêmeos, separados logo após o seu nascimento. Cada um deles foi adotado por uma família diferente, com classes sociais diferentes, com pai e mãe de temperamentos completamente diferentes, cidades diferentes. Situação assim, será que o DNA fala mais alto do que o desenvolvimento social? Será que eles teriam tido vidas diferentes se tivessem crescido todos juntos? Esse experimento dos trigêmeos aconteceu e é uma história triste, cruel e surpreendente. Olá, eu sou Jaqueline Airoso, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal, onde hoje eu vou contar para vocês, como sempre, uma história terrivelmente inesquecível. Antes de qualquer coisa, não esqueça já de se inscrever no canal, deixar o seu like e, se possível, um comentário para ajudar no engajamento do canal, para ver se ele cresce, já que ele é um bebezinho aqui no YouTube. O jovem Robert Sheffron começou na faculdade e com 19 anos ele adorava aquele ambiente, se divertia muito no campus, gostava muito de tudo que estava acontecendo naquela época da vida dele. Só que ele achava estranho que algumas pessoas chamavam o Robert de Ed, e ele se perguntava por que as pessoas chamavam ele de Ed. Foi então que o seu amigo Michael Domnitz, também estudante daquela faculdade, falou pro Robert que um ano antes tinha estudado ali um rapaz chamado Ed, e esse rapaz era idêntico ao Robert, que eles pareciam inclusive serem a mesma pessoa. Intrigado com essa situação, o Robert viajou com Michael até Long Island para ir até a casa desse Ed Gallant para ver se eles realmente eram tão parecidos assim. E quando ele chegou lá e conheceu o Ed, ele ficou simplesmente chocado, porque eles eram bizarramente iguais, idênticos, tipo, não tinha como eles não serem irmãos. Eles riam do mesmo jeito, tinham marcas de nascença iguais, eles tinham até o mesmo QI, eles até tinham perdido a virgindade na mesma data. Eram muitas coisas em comum, além, é claro, deles serem iguaizinhos. O encontro daqueles gêmeos que haviam sido crescidos, até então em famílias diferentes, foi uma surpresa para muitas pessoas e acabou virando notícia. Passou em várias reportagens e foi por uma dessas reportagens que o terceiro gêmeo desse trio se identificou como sendo parte dele. O David Kellman viu essa reportagem e percebeu que ele também fazia parte ali daquele trio de irmãos. O reencontro dos 3 foi assim um momento simplesmente mágico para eles. É como se até então eles fossem uma única pessoa dividida em 3 partes, e agora que eles estavam juntos, eles se sentiam de fato completos. Inclusive, nas palavras de um deles, tudo era novidade, tudo era celebração. A gente se sentia como crianças, porque não tivemos uma infância juntos, e foi muito divertido. Esse encontro deles, esse reencontro deles acabou mudando a vida deles, acabou virando uma coisa maior do que deveria ter sido. Eles viraram pessoas na mídia. E estamos falando dos anos 80, onde não tinha redes sociais, não tinha internet acessível para as pessoas. Então, as demais pessoas tinham um interesse genuíno. Eles de fato tinham essa conexão entre eles que de fato cativava mesmo as pessoas. As coisas naquela época eram muito autênticas, espontâneas, e eles conseguiam atrair a atenção de muita gente. Acabaram virando celebridades. Tudo neles encantava as pessoas. A aparência deles, que eram uns rapazes bem bonitos, o gosto deles por mulheres, a dinâmica única, que existe entre gêmeos e trigêmeos, tudo isso era muito enigmático e as pessoas gostavam disso, tanto que eles acabaram participando de um filme da Madonna, que é o filme Do Desperately. Eles fizeram essa participação e foi muito bacana. Eles até chegaram a abrir um restaurante junto, um tempo depois, juntos, O restaurante era dos 3, se chamava Triple T's. E ouvindo assim, parece até uma história linda de um reencontro emocionante, onde eles começaram a viver plenamente e agora porque estavam juntos. Só que se fosse bem assim, se fosse só isso, eu não estaria contando aqui pra vocês essa história hoje. Vamos falar agora do experimento. Em Nova York, no ano de 1961, no mês de julho, uma adolescente de 16 anos deu à luz a trigêmeos. Por ela ser menor de idade, ter diversas questões de não conseguir criar os 3, foi acordado com a adolescente e com o Estado que esses bebês, assim que nascessem, iriam direto para a adoção. A agência responsável pelos trâmites foi a agência Louis Wise, e essa agência Louis Wise tinha um acordo com a instituição Child Development Center,
que mais tarde se fundiu a organização Jewish Board. Por que eu estou falando esses nomes para vocês? Porque desde a agência de adoção até esse Instituto Child Development Center estavam realizando um experimento social. Esse experimento social era baseado no estudo do psiquiatra Peter Neubauer, que gostaria de observar como seria o desenvolvimento de gêmeos e trigêmeos se eles fossem separados, se eles fossem criados de maneiras completamente diferentes. O quanto isso impactaria em como eles levariam a vida deles. Será que eles optariam por caminhos parecidos, mesmo estando longe, ou será que o fato de estarem perto influenciaria? Afinal de contas, o quanto a herança genética seria relevante na vida deles, independente de estarem juntos ou separados. Por esse motivo, por esse estudo, por esse experimento, não só os trigêmeos foram separados, mas no mínimo mais 3 pares de gêmeos. Todos eles, então, foram designados para famílias distintas. O David Kellman, por exemplo, foi para uma família com menos recursos, considerada mais pobre, digamos assim, mas ele tinha um pai bem carinhoso e atencioso. O Robert Sheffron foi para uma família classe média alta, e o Ed Galland foi para uma família de classe média, só que tinha um pai um pouquinho mais firme, um pouquinho mais rigoroso e autoritário. Mas todas as famílias tinham um pai, uma mãe e uma irmã para todos os meninos que foram adotados. Nessa parte, a constituição da família era a mesma: pai, mãe e irmã. Vale lembrar também que as famílias, que adotaram as crianças não sabiam de nada sobre esse experimento. De fato, desde o momento da adoção, nos primeiros anos, o tempo todo, as famílias que adotaram os trigêmeos recebiam sim pessoas que vinham do governo para fazer questionários, testes, visitas, exames médicos, exames psicológicos para ver como que aquelas crianças estavam se desenvolvendo. Mas em nenhum momento eles ouviram esse argumento de que estavam lá por causa de algum experimento. O tempo todo, as pessoas que eram enviadas até lá diziam: nós estamos aqui porque eles são adotados e a gente precisa conferir se eles estão sendo bem cuidados, se eles estão estudando, se eles estão tendo uma vida plena. Por isso, esse experimento passou batido ali entre as famílias. Eles nem faziam ideia. Até porque as famílias dos trigêmeos jamais teriam aceitado separar os trigêmeos se soubessem que eles eram trigêmeos. Eles nunca iam querer separar os irmãos. E teve momentos em que essas pessoas do governo seguiram, observaram, stalkearam, como a gente fala hoje em dia, esses meninos, e até conversaram com eles, fizeram perguntas, questionamentos, enquanto eles ainda eram crianças e longe da presença dos pais. O que a gente já percebe que é uma coisa meio vibe filme de terror, o que já muda um pouquinho o tom desse experimento. Sobre a vida adulta dos meninos, não era nenhum mar de rosas, tá? Cada um deles tinha diversas questões para lidar, e assim como quase todo mundo na vida, tiveram muitas dificuldades. O David Kellman sofria de diversos problemas emocionais. Robert Sheffron chegou a ficar em liberdade condicional por um período por ter participado de um assalto com uma vítima. E o Ed Galland, que tinha uma questão mais séria, ele sofria de transtorno afetivo bipolar, e com isso o Ed tinha diversos prejuízos emocionais, sociais e psicológicos. Como vocês viram, o experimento não foi capaz de manter os trigêmeos separados por uma vida toda. Só que tudo mudou, a dimensão desses acontecimentos e o peso desse experimento mudou drasticamente quando um jornalista premiado com prêmio Pulitzer, descobriu e fez uma reportagem divulgando esse experimento dos trigêmeos. E aí a bomba estourou. Os trigêmeos ficaram sabendo que eles eram parte daquele experimento e que a sua vida, o seu crescimento e o seu desenvolvimento tinha sido afetado e modificado em prol de um experimento. E eles se sentiram muito traídos porque eles perderam de crescerem juntos em prol de um experimento que eles nem sequer sabiam. Essa revelação afetou todos os trigêmeos, as famílias deles, de uma forma que é difícil explicar e é difícil pra gente que tá do lado de fora entender. Principalmente o Ed, que já tinha umas questões de saúde mental um pouquinho mais sérias, ele já tinha um pouco mais de dificuldades. Os trigêmeos consideraram a pesquisa cruel, desumana e inclusive compararam essa pesquisa com experimentos nazistas feitos durante a Segunda Guerra. Eles então foram seguindo a vida adulta com bem menos glamour do que as coisas costumavam ser quando eles eram jovens. Os problemas reais da vida adulta que todos nós temos acabaram por afastar eles um pouco.
O Ed, principalmente, como foi falado para vocês, né, tinha mais questões emocionais e psicológicas. Ele ficou um tanto quanto obcecado em manter contato com os irmãos. Não sei se por questões de localização, principalmente o Ed grudava no David Kellman e na esposa. Queria passar muito tempo com eles, fazer muita coisa junto com eles. E é dito em alguns lugares que o David Kellman e a esposa precisaram se mudar de residência 3 vezes para ver se conseguiam um afastamento do Ed, já que eles não se agradavam assim de estar tanto tempo com ele, né? Hoje a gente questiona, será que foi uma boa ideia? Porque afinal de contas o Ed tinha um emocional um pouquinho mais frágil. A gente pode considerar que ali no início dos anos 90 o estrago já estava feito na mente dos 3, assim. A verdade é que a separação deles causou traumas profundos e incompreensíveis até mesmo para eles. Quando foi no ano de 1995, o transtorno do Ed acabou atingindo o pico máximo que poderia atingir, e ele ficou muito mal, entrou numa crise de psicose maníaco-depressiva e ele acabou tendo que ser internado numa instituição psiquiátrica por vários meses, e ainda assim, no final de um período, o Ed acabou tirando a própria vida, dando um disparo na sua própria cabeça. É claro que esse acontecimento chocou a todos na época e trouxe um misto de sensações ruins para todos os envolvidos e até mesmo para todos que tinham conhecido a história dos trigêmeos. Depois da morte do Ed, todos os que participaram da pesquisa acabaram se vergonhando muito de terem feito parte de algo, tão cruel, com consequências tão ruins, e eles até meio que tentaram esconder a pesquisa ou fingir que a pesquisa não existia, mas é claro que a esse ponto já era tarde demais para remediar algo assim. Os 2 irmãos sobreviventes acabaram esfriando o relacionamento deles e tocaram suas vidas da melhor maneira que conseguiram. O David vive em New Jersey, ele é divorciado, ele tem 2 filhas também, e ele sempre tenta ficar em contato com a viúva do Ed e com a sua filha. Robert mora no Brooklyn, ele é advogado, é casado e também tem 2 filhas. Eu acredito que os 2 irmãos sobreviventes tenham feridas que nem eles são capazes de compreender, muito menos de explicar para as pessoas, de tudo que eles passaram, até porque eles passaram a parte da vida como sendo crianças adotadas, e crianças adotadas têm as suas questões. Depois teve o reencontro, depois teve toda a tragédia, todo o estresse desse relacionamento deles. Mas eu acredito que eles estejam tentando simplesmente seguir suas vidas da melhor forma, o que o Ed infelizmente não conseguiu. Quando o diretor teve a ideia de fazer esse documentário, que se chama Three Identical Strangers, que traduzindo literalmente seriam 3 estranhos idênticos. Para vocês terem ideia, o diretor levou 4 anos para conseguir reunir o David e o Robert juntos nesse documentário, mas depois de 4 anos ele conseguiu e ficou um documentário incrível, muito bom mesmo. Sobre o experimento polêmico, o Dr. Peter Neubauer faleceu no ano de 2008 e deixou todos os arquivos relacionados à pesquisa do experimento dos trigêmeos. Ele deixou na Universidade de Yale, só que esses arquivos estão restritos até o ano de 2065, eles não podem ser acessados. Obviamente ele colocou essa data já como estratégia para que quando esse estudo possa ser acessado, nenhum dos envolvidos mais vai estar vivo. A história dos trigêmeos, ao mesmo tempo que nos fascina, ela também nos choca, particularmente pela naturalidade da tragédia e a prova de que alguns laços genéticos sim nos moldam, sim nos definem. E a ausência desses tais laços pode nos trazer prejuízos físicos, psicológicos, emocionais, prejuízos mortais. Essa foi a história de hoje, a história dos trigêmeos. Eu lancei um shorts há uns meses atrás e fez bastante sucesso, por isso que eu quis trazer essa história tão emocionante agora num vídeo mais longo, com um pouco mais de detalhes. Espero que vocês gostem. Obrigado por assistir, não esqueça já de se inscrever, deixar seu like e comentar, e até o próximo vídeo se Deus quiser. Um beijo!